Desde o dia 1º de janeiro de 2016, as novas regras da ortografia da língua portuguesa estão em vigor. Para algumas pessoas, isso é sinônimo de pânico, mas não deveria. Apenas 0,8% dos vocábulos da língua portuguesa foram alterados, e não existe motivo para enlouquecer à procura de um professor particular. Essas mudanças já estavam em desenvolvimento desde 1990 e garantem que os 8 países da comunidade da língua portuguesa tenham uma ortografia padrão. E para quem deseja entender o que mudou, o professor de português Pedro Fernandes tem algumas dicas. A melhor forma de assimilar, a melhor forma, no meu entender, de aprender esse novo acordo, essas novas palavras, essa nova grafia de alguns vocábulos, é, então, lendo os jornais, as revistas que já adotaram nos seus manuais de redação essas novas ortografias. E assim, eu visualizando a palavra, eu consigo, então, decodificá-la de forma mais adequada. Todas as mudanças foram ortográficas, então a formação de frases e as classes das palavras continuam as mesmas. Entre as principais alterações está a adição de 3 letras no alfabeto, o K, o Y e o W. Além disso, os acentos diferenciais, aqueles que mostram que 2 palavras com a mesma pronúncia têm significados diferentes, sumiram. Por exemplo, o para, verbo, e o para, preposição, ficaram iguais, já que o primeiro perdeu o acento agudo. Mas se já era difícil de entender as regras antes, imagina agora que tudo está diferente. Por isso, o professor tem algumas sugestões para quem está dentro da sala de aula e continua confuso. Contextualizando, eu mostro o antes e o depois, né? Através de algumas tabelinhas, a gente estabelece... O professor passa no quadro algumas tabelinhas, como era grafada, como era a grafia do vocábulo antes do acordo e como ficou a grafia agora, então, valendo efetivamente em 2016. Com as velhas regras, muitas pessoas se sentiram confusas quando o assunto era o hífen. Mas nada é tão complicado assim. Nessa parte, foram 7 regras que mudaram. As 2 principais se tratam de palavras com vogais diferentes e iguais. De acordo com o professor, funciona mais ou menos assim. O amor estava no ar, então as palavras com vogais diferentes reuniram as escovas de dentes e estão juntinhas, como a palavra autoescola. Já o relacionamento das vogais iguais não estava mais dando certo, então elas assinaram o divórcio e estão separadas, como micro-ônibus. Eu vejo sempre como positivo, tá? Se o intuito, se o objetivo, né, desse acordo é facilitar o intercâmbio entre os países da comunidade de língua portuguesa, eu vejo como algo positivo, né? Porque vai, então, ampliar, né, incentivar o intercâmbio cultural, artístico, tecnológico entre os países, vai fortalecer, tendo uma mesma grafia, uma grafia padrão entre esses países da comunidade. Essa é a 3ª vez que esse tipo de alteração acontece na língua portuguesa. A primeira vez foi em 1941 e a segunda em 1971. Agora, a intenção é aumentar o intercâmbio cultural e científico entre os países da comunidade da língua portuguesa. Outro incentivo vai ser na área da literatura. A nova ortografia vai facilitar publicações de obras em outros países. Para quem ainda tem dúvida, o dicionário oficial da Academia Brasileira de Letras está disponível online, através do site academia.org.br.